Discriminação, preconceito, superação. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Inteiro Teor. Desta vez, falando sobre a luta de portadores do vírus HIV para fazer valer os seus direitos. E tem mais, não sai daí! Justiça Federal garante nomeação e posse de candidata com HIV nos quadros militares por entender que exclusão caracteriza conduta discriminatória. TRF1 garante a advogado com HIV o direito de ter prioridade na tramitação de processo judicial. E no quadro Inteiro Teor Notícias, outras histórias de decisões judiciais que fazem diferença na vida de muitos brasileiros. Fique com a gente! A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, foi identificada em 1981 e inicialmente associada a grupos de risco, como homossexuais, prostitutas, dependentes químicos e hemofílicos. O resultado desta associação foi a falsa noção de que os que não pertenciam a estes grupos estariam a salvo. Além disso, estigmas contra algumas minorias ganharam força. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, o sistema brasileiro de tratamento da AIDS é considerado um dos melhores do mundo, mas o preconceito continua sendo um problema a mais a ser enfrentado por quem já luta contra a doença. E a justiça tem sido uma aliada para essas pessoas. Confira como isso ocorre na nossa reportagem. O vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV, é o causador da AIDS e ataca exatamente o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Alguns soropositivos podem viver anos sem apresentar sintomas ou desenvolver a AIDS, mas ainda assim seguir transmitindo o vírus através de relações sexuais sem proteção ou compartilhamento de seringas, por exemplo. Aqui no Brasil, os números de infectados e mortos caíram nos últimos anos. A taxa baixou de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 em 2019, enquanto em 2015, 12.667 pessoas morreram por causa da doença. Em 2019, foram 10.565. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do ano passado revelou que entre 1980 e junho de 2020 foram registrados no Brasil mais de 1 milhão de casos de AIDS. Um número que representa histórias de discriminação na vida pessoal e também profissional de quem sofre com preconceito. Um exemplo foi o caso de uma candidata ao curso de formação de sargento técnico temporário do Exército Brasileiro. Ela foi excluída por ter HIV e entrou com uma ação na Justiça para garantir o direito de ser convocada e futuramente nomeada. Já em primeira instância, a Justiça atendeu a esses pedidos, mas o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região por recurso da União, que alegou, entre outras questões, que não estava violando o direito da autora de assumir o cargo público e que há vários cargos civis que podem ser ocupados por ela. Mas nas Forças Armadas, os critérios são bastante rigorosos e os candidatos precisam se sujeitar às exigências do edital. Mas a sexta turma rejeitou os argumentos e reafirmou o direito da cidadã de prosseguir no certame. Os magistrados destacaram que os exames laboratoriais da mulher e o relatório médico apresentados comprovam as boas condições de saúde dela e não se deve pressupor que a AIDS por si só acarrete inaptidão física, o que deve ser medido por meio de testes de força, velocidade, resistência, entre outros. Este advogado esclarece que é ilegal proibir pessoas com HIV de ocupar cargos públicos. Barrar o ingresso de um portador de HIV a cargos militares ou a qualquer tipo de concurso público é uma forma de discriminação. A portaria do Ministério do Trabalho, número 6734 de 2020, proíbe o uso de exames como critério de contratação.
Além disso, a lei estadual aqui de Minas Gerais, 14.582, estabelece que é proibida a discriminação contra portador de vírus da imunodeficiência humana, HIV, e pessoas com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O colegiado considerou que, além de discriminatório, o edital violou princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 garante a advogado com HIV direito de ter prioridade na tramitação de processo judicial. E no quadro Inteiro Teor Notícias, outras histórias de decisões judiciais que fazem a diferença na vida de muitos brasileiros. É já, aqui no Inteiro Teor. Além dos avanços nos tratamentos médicos, a legislação também vem evoluindo para garantir direitos que melhorem a qualidade de vida de quem é portador do vírus da AIDS. Mas nem sempre esses direitos são garantidos sem que a justiça atue. Um exemplo assim é o tema da nossa próxima reportagem. Há 33 anos, Cristiano recebeu a notícia de que havia contraído o vírus HIV. De lá para cá, se tornou militante na luta contra a AIDS e pôde presenciar alguns avanços no tratamento da doença. O avanço clínico do tratamento da doença, o surgimento de novos medicamentos com a melhor posologia para o tratamento do HIV/AIDS, com uma diminuição significativa dos efeitos colaterais. Outro progresso foi com relação à legislação. Em 1989, foi criada a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS. Foi assegurado também o direito da pessoa com HIV de manter em sigilo a sua condição sorológica no ambiente de trabalho. Já a Lei 9.313 de 1996 garantiu o direito ao tratamento gratuito. A Lei 12.984, de 2014, estabeleceu como crime a discriminação contra pessoas vivendo com HIV/AIDS. Mas, apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Diante de qualquer violação à legislação, a polícia e a justiça podem ser acionadas. Recentemente, um advogado com diagnóstico de AIDS em Minas Gerais entrou com uma ação para garantir o direito de prioridade na tramitação do seu processo. Esse direito está garantido pelo Código de Processo Civil, que prevê prioridade de tramitação àquelas pessoas portadoras de doenças graves. No caso específico do HIV, é a Lei 7.713 de 1988, que traz expressamente o HIV como uma doença grave. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas o caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e os magistrados da terceira seção entenderam que o cidadão tem sim direito à prioridade na tramitação, independentemente de demonstrar a gravidade do estado de saúde. O colegiado destacou que, mesmo quando a doença está controlada, ela age de forma silenciosa e debilita o sistema imunológico, tornando a pessoa vulnerável a patologias oportunistas. Todos os dias, os destinos de muitos brasileiros são decididos pela Justiça Federal. Às vezes, uma sentença faz a diferença para uma pessoa, mas outras vezes são muitas as histórias que ganham um novo rumo por causa de um posicionamento da Justiça. Confira algumas dessas decisões no quadro Inteiro Teor Notícias. Olá! A Caixa Econômica Federal vai ter que devolver ao comprador a taxa de evolução da obra cobrada dele, mesmo após encerrado o prazo previsto para o término da construção, e ele deve ainda ser indenizado pela demora na entrega. A decisão é da 5ª turma do TRF da Primeira Região, considerando jurisprudência no sentido de que a cobrança torna-se abusiva quando realizada
após expirado o prazo previsto para a conclusão da obra. No caso analisado pelo tribunal, a construtora, além de buscar que a Caixa devolvesse a quantia, pedia a redução do valor da indenização por danos morais devida ao comprador, fixada em R$ 8.000. Alegou que o atraso se deu pelo boom imobiliário, mas esse último pedido foi negado. O colegiado entendeu que o fato faz parte do risco inerente ao negócio e que a questão extrapolou o mero aborrecimento. Em outra decisão, o TRF1 reafirmou que é impossível penhorar parcialmente imóvel que constitui bem de família. O apelante esclareceu que a propriedade penhorada é herança do sogro e que o bem é utilizado como residência da sogra, que é proprietária de 50% da casa na qualidade de meieira. Os outros 50% pertencem aos herdeiros, que são proprietários de 10% do imóvel cada um. De acordo com as provas juntadas ao processo, o homem é casado em comunhão universal de bens com uma das herdeiras e, por isso, é proprietário de 5%. Segundo a relatora, desembargadora federal Mônica Cifuentes, a penhora fracionada do bem de família não é possível. E, no caso, o autor demonstrou que 50% da casa é de propriedade da sogra, que a utiliza como residência. E uma decisão da 5ª turma do TRF1 reforçou que é proibido exibir e vender produto que ostente indevidamente o selo de conformidade do Inmetro, induzindo o consumidor à falsa ideia de controle de qualidade de produtos que não foram avaliados. O colegiado manteve sentença da primeira instância favorável à autuação feita pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia contra uma companhia que usou o selo em produtos não certificados. A apelante argumentou que as placas que ostentavam o selo constituíam partes integrantes de um único produto, formando um conjunto com a tomada e o interruptor, que foram certificados. Mas, para a relatora do recurso, desembargadora federal Daniele Maranhão, o Inmetro agiu corretamente, seguindo a lei e a portaria que regulamentam o uso das marcas. É isso. Até o próximo Inteiro Teor Notícias. Nós terminamos por aqui, mas nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero, até lá!